que você falasse um pouquinho sobre o resultado, sua opção primeiro, né? Muita gente imaginava um time completamente reserva, entraram 7 titulares, isso eu acredito que deu um pouco mais de força para você conseguir um resultado aqui hoje. Resultado importante, sabíamos da dificuldade, ainda mais que a Ponte não teve jogo no meio de semana, nós tivemos que ir em Cuiabá, com um gramado muito alto, mas foi conversando com os atletas, saber quem estava em condições mesmo de vir, perdemos o Balbuena, muitas vezes é um pouquinho dessa sequência também, mas resultado muito importante e muito feliz para a nossa sequência e com certeza, quanto menos você mudar, te dá mais força nessa fase do campeonato. Carilli, queria que você falasse do gol que o Corinthians tomou. O Cássio aqui na saída acabou desabafando para as rádios e depois até pediu desculpas numa entrevista para a gente e disse que ele não pode ter esse tipo de atitude no vestiário. Você poderia falar para a gente o que aconteceu no vestiário, no intervalo? Assunto já encerrado a partir do momento que ele já pediu desculpa. Chegou no vestiário reclamando da barreira, numa cobrança forte, mas com educação, nada fora disso. E depois ele pediu desculpa, assunto resolvido, todo mundo querendo ganhar, o calor do jogo. A gente está procurando ficar com uma defesa bem sólida. Está acontecendo isso e toma um gol assim, às vezes com uma desatenção mesmo, que acontece, mas é bom para a gente aprender para a sequência. Carilli, porque tinha um jogador saindo pela esquerda ali, Carilli. O Jadson ficou na dúvida, né, de cobrir ou não. Foi um erro? O Luca não se posicionou para chutar pro gol, na verdade. Ele se posicionou para fazer o cruzamento, no meu modo de ver, e o Jadson deu um passinho pro lado para fechar a passagem. Enfim, é coisa para aprender. Barreira não se pode mexer mesmo, é coisa para aprender para a sequência aí. Carilli, mais um jovem talento aí revelado nas bases te ajudando, né? Terminamos com a defesa toda formada dentro do Corinthians, né? Léo Príncipe, Pedro, Léo Santos e Arana, com mais o Maicon, com mais o Jabá que jogou, 6 jogadores. É importante, sempre deixei isso muito claro, estão no grupo, estão integrados, e se tiver bem vai ter sua oportunidade. Você chegou a pensar nisso quando chamou o Léo? Tipo, agora eu vou ter minha defesa inteira de garotos da base? Não pensei, era a opção que nós tínhamos, o Léo é o substituto imediato da zaga no jogo de hoje, e não tem nem o que pensar e sim recompor ali com o jogador que a gente tivesse no banco. Chamou a atenção o tempo que a posse de bola ficou um pouco defensivo, jogando a bola no começo do jogo, Balbuena, enfim, os laterais, rodava. Isso foi uma instrução sua até para preservar os jogadores, pelo forte calor, era para segurar a posse de bola pelo cansaço? Muito parecido com o Audax hoje, a gente tinha a proposta de sair marcando lá em cima, mas depois do desgaste do jogo de quinta e o calor que estava aqui hoje, a gente mudou um pouco. A Ponte também não quis pressionar no início, deixou a gente rodar a bola, procurando jogar no nosso erro, e as chances que eles tiveram, as maiorias, foi em cima do nosso erro mesmo. Carilli, o Corinthians tem uma boa gordura no campeonato, está praticamente classificado. Isso ajudou também a você tomar sua decisão na hora de escalar o time hoje? Não, eu vim com os melhores que a gente tinha, foi conversado atleta por atleta ontem à tarde, decidi a equipe ontem antes do jantar, mas tive uma conversa com eles por volta das 18 horas para definir que eu gosto de falar para o atleta um dia antes, não gosto de falar no dia do jogo. Então foi conversando no quarto de um por um para saber as reais condições para a gente colocar a equipe dentro de campo. Então não é em questão de gordura mesmo, infelizmente hoje vamos perder o Balbuena por um tempo ainda, mas a gente tem que ter esses cuidados nessa fase do campeonato. Interessante porque uma derrota do Corinthians aqui poderia prejudicar o Santos, né? Interessante isso. Você mas a gente está olhando para nós, né? Queremos terminar em primeiro, se possível, para a gente ter as vantagens sempre lá na frente. Não estamos olhando para adversário nenhum e sim para nós. E quinta-feira a gente já tem um jogo pela Copa do Brasil. Ô Fábio, tem uma pergunta que acaba virando inevitável. O Luca tá bem, né, jogando na Ponte. Virou o artilheiro hoje no Campeonato Paulista com 5 gols. Não tinha lugar mesmo para ele no elenco este ano? Você chegou a participar desse planejamento? O que vocês falaram a respeito do Luca no início do jogo? Tive uma conversa com ele, pedi pela minha vontade que ele ficasse ali para brigar pela sua posição, e foi uma opção dele com o seu empresário de aceitar a proposta da Ponte Preta. É bom, é nosso, é bom que ele faça um bom ano aí, com perspectiva dali na frente ele voltar para o Corinthians. O time vinha nas últimas partidas fazendo boas exibições, né? Hoje foi um pouco abaixo do que vinha apresentando nos jogos em termos de desempenho. Foi realmente essa questão da sequência que vocês vão ter, de maratonas, de muitos jogos em sequência, calor ou a Ponte Preta no jogo de hoje? É tudo. Jogar aqui em Campinas sempre é muito difícil. O Jadson hoje, sei do seu potencial, sei que ele vai passar por esse processo, né? Terceiro jogo seguido, hoje já sentiu bem, normal, faz parte. Mas é tudo isso que você falou. Ponte Preta, aqui é difícil jogar, sequência de jogos. Ponte Preta não jogou no meio de semana, calor.
São todos detalhezinhos que você vai somando com o que faz com que o time jogue menos do que você espera. Você estava falando a escalação foi muito definida no papo dos atletas, né, para ver como estava sentindo cada um, como estava a situação de cada um. Essa deve ser a tônica para os próximos jogos, começando pelo Luverdense, Ferroviária na próxima partida. A situação vai se manter enquanto o time tiver esse desgaste lá em cima? Só um pouquinho mais. É que vocês estão me empurrando aqui, vocês vão colocar na minha boca isso aqui. Desculpa. É o seguinte, Luverdense vou com força total. Tem 3 dias tem segunda, terça, quarta para jogar quinta-noite, força total. Conseguimos uma grande vantagem lá, mas não podemos pensar em outra situação. No domingo, bem possível que a gente faça algumas mudanças, mas até lá tem muito tempo ainda. Mas para um jogo que o Corinthians tem até uma vantagem relativa, não seria interessante talvez pensar no outro jogo e não nesse, ou já está numa situação que o Corinthians pode escolher, ou até como você disse, é sempre com força total, sempre com quem estiver nas melhores condições? Eu tenho um grupo muito igual e eu preciso colocar esse grupo para rodar também. Então a ideia é que isso aconteça no domingo lá em Araraquara. Para a Copa do Brasil em casa, um jogo em casa, tem jogadores nossos que precisam acostumar com o nosso estádio ainda. Então estou levando tudo isso em consideração para que a gente seja muito forte dentro de casa. Quer você falar um pouquinho do setor de criação? Você está dando rodagem, eles estão tendo uma sequência agora, pelo menos os 3 mais criativos, Michael, Rodriguinho e Jadson. O que você está achando do desenvolvimento? A bola está chegando da forma como você gostaria para o Jô, para o Léo Jabal, para o Romero quando jogam, enfim, o ataque está recebendo boas bolas ou ainda não? Está melhorando, né? A gente precisa de mais. Está tendo entendimento, hoje alguns jogadores abaixo, normal, o Rodriguinho vinha de machucado alguns jogos, também agora fez uma sequência, Jadson voltando depois de um período, o Jô também ainda de 5, 6 meses sem jogar do ano passado, está melhorando e a gente está trabalhando para que seja muito melhor. Acho que já são 9 jogos invictos, Carille. Quando você pega um jogo difícil como esse, sem nem contar com a sua força máxima por várias situações e busca o empate, é mais uma prova para o corintiano de que esse time é um time que vai dar certo neste ano de 2017? É um time que está trabalhando muito, os jogadores com muito empenho, muita vontade, muita dedicação, interesse em saber o porquê fazer das coisas, o porquê se joga assim. E a gente vai chegar forte, cara. Com determinação desses jogadores aí, pode esperar que a gente vai brigar muito por tudo que aparecer na frente. Legal, muito obrigado. Obrigado, Fábio.